ONU lamenta um recorde trágico de mortos entre o pessoal num único conflito. Israel prepara incursão militar a pé pela cidade de Gaza. Secretário de Estado norte-americano está na Turquia depois de visita ao Iraque e à Cisjordânia, mas não será recebido pelo presidente Recep Tayyip Erdogan. Para Zelensky, não há impasse nenhum no conflito com Moscou. O presidente ucraniano abre inquérito sobre morte de soldados em Zaporizhia. As Nações Unidas lamentaram a morte na faixa de Gaza de 88 elementos da Agência de Apoio aos Refugiados Palestinianos desde 7 de outubro. Um trágico recorde de óbitos na ONU no único conflito. São baixas que se incluem nos mais de 9.700 mortos anunciados pelas autoridades locais desde o início da contraofensiva de Israel, que acaba de anunciar ter conseguido dividir em dois o território da faixa de Gaza, nesta forte resposta ao ataque terrorista do Hamas de há um mês. הוא שלב מאוד משמעותי ביצירת הלחץ לפירוק חמאס. חמאס מבין את המשמעויות של הפיצול בין צפון הרצועה לדרום הרצועה. בדרום הרצועה, דרך אגב, לשאלתך על ההומניטרי, יש אזור בטוח יותר. לשם נכנס מים, אוכל, תרופות, דלק לא ייכנס. As Forças de Defesa de Israel, as IDF, anunciaram também, já esta segunda-feira, a morte de mais um soldado, um sargento, elevando para 30 o número de baixas sofridas na atual incursão militar a pé pela faixa de Gaza, uma vez mais fortemente bombardeada pela Força Aérea Israelita. Pelo menos 2 campos de refugiados terão sido atingidos este domingo, com relatos de mais de meia centena de mortos, e a alegação israelita de que apenas atingiu bases de operações do Hamas e em que em nenhum momento pretendeu atacar hospitais ou ambulâncias. As IDF prevê a entrada a pé pela cidade de Gaza até esta terça-feira à noite. Entretanto, a Jordânia coordenou com Israel a entrega por via aérea de ajuda médica urgente ao hospital de campanha que instalou em Gaza. Uma ajuda que terá tido intermediação do secretário de Estado norte-americano Antony Blinken, que passou este fim de semana pela Jordânia e a Cisjordânia. Em Jerusalém, por fim, foi realizada uma vigília pelas vítimas do ataque do Hamas de 7 de outubro, que fez mais de 1.400 mortos e 240 reféns. O secretário de Estado norte-americano está na Turquia para uma visita destinada a tentar apaziguar a ira de um dos aliados mais estratégicos, mas também mais difíceis dos Estados Unidos em plena guerra na faixa de Gaza. A deslocação de Antony Blinken a Ankara acontece num contexto de manifestações nas ruas turcas contra Israel e o Ocidente. O chefe da diplomacia norte-americana será recebido pelo homólogo turco, mas não pelo presidente Recep Tayyip Erdogan, que decidiu ausentar-se esta segunda-feira de Ankara. Blinken fez antes uma visita surpresa ao Iraque, outro parceiro no Médio Oriente. We're working very hard to make sure that the conflict in Gaza does not escalate, does not spread to other places, whether it's here, whether it's elsewhere in the region. It's important that as we're engaged in pursuing humanitarian pause, this can be something that advances the prospect of getting the hostages back. It can also advance other things that we're committed to doing. Antes de passar pelo Iraque, Blinken esteve reunido com o presidente da autoridade palestiniana em Ramallah. O secretário de Estado norte-americano sugeriu que Mahmoud Abbas poderá ter um papel central num governo pós-Hamas em Gaza. Face a Antony Blinken, Abbas denunciou uma guerra de genocídio conduzida, segundo ele, por Israel na faixa de Gaza. A guerra entre Israel e Hamas motivou um aumento considerável no número de ataques antissemitas em vários países europeus. Na Áustria verificou-se um aumento de 300% relativamente ao mesmo período do ano passado, com casos que vão da violência física contra pessoas judaicas à destruição de bandeiras de Israel. Jüdische Schüler zum Beispiel, die dann drangsaliert werden, die für den Nahostkonflikt verantwortlich gemacht werden und gemobbt werden mit antisemitischem Hintergrund. Wir haben einiges an Sachbeschädigungen, wie zum Beispiel das Zerschlagen der Scheibe an einer jüdischen Fleischerei und das Wegrennen dieser Person arabisch schreiend oder bis hin zur Sachbeschädigung, wo ganz bewusst die israelische und nicht die österreichische Flagge runtergerissen wurde. Natürlich hat das Symbolwirkung, das schmerzt, das verunsichert natürlich auch nochmal die jüdische Gemeinde als Ganzes. O problema não está confinado à Áustria. No Reino Unido registaram-se mais ataques antissemitas nas últimas 4 semanas do que nos primeiros 6 meses do ano, e em França, os perto de 900 ataques no mesmo período são mais do dobro do total de incidentes de 2022. Wie andere EU-Länder auch stationiert Österreich vermehrt Sicherheitskräfte vor jüdischen Einrichtungen. Zudem fordert das Innenministerium, Messenger-Dienste wie WhatsApp überwachen zu dürfen, um mögliche Terrorangriffe zu verhindern. Österreichs Polizei habe hier EU-weit die wenigsten Befugnisse.
Apesar do aumento verificado, a Organização Solidariedade Palestina à Áustria disse à Euronews que não considerava os ataques contra símbolos do Estado de Israel como ataques antissemitas, acrescentando, no entanto, que a comunidade judaica tinha de ser protegida. O presidente ucraniano veio contradizer as afirmações do seu próprio chefe de Estado-Maior, que declarou que o conflito com Moscovo caiu num impasse. Para Volodymyr Zelensky, essa versão apenas serve os interesses do agressor. Zelensky anunciou também a abertura de um inquérito para apurar o que se passou na passada sexta-feira, quando alegadamente mais de 2 dezenas de soldados ucranianos foram abatidos em Zaporizhia num ataque com um míssil russo. Kiev denuncia cada vez mais ataques de drones russos, numa altura em que o inverno está à porta e as infraestruturas de abastecimento energético estão mais uma vez em causa. Zelensky voltou a pedir ajuda financeira aos Estados Unidos e garantiu, numa entrevista ao canal norte-americano NBC, que não há qualquer margem para dialogar com Moscovo até haver uma retirada de tropas. As ofensivas da Rússia prosseguem, concentrando-se na zona de Avdiivka. Quando a Ucrânia lançou a tão aguardada contraofensiva no início de junho, a esperança era grande. Afinal, o exército de Kiev tinha a seu favor a rápida reconquista de território perdido, atuando da invasão russa. No entanto, a linha da frente pouco se moveu desde o início do verão. Enquanto a Ucrânia preparava a contraofensiva, a Rússia fortificava as suas posições. Uma solidez que, de momento, não parece poder ser colocada em causa, a menos que os ucranianos recebam os aviões prometidos pelos aliados. Le non-succès relatif vient surtout du fait que l'Ukraine ne peut pas frapper dans la profondeur stratégique de la Russie. Ces avions de combat, ils ne seront opérationnels qu'au printemps l'année prochaine. Et encore une fois, quand je dis qu'on ne peut pas frapper dans la profondeur du territoire russe, c'est tout simplement une limite, une contrainte qui a été donnée par les Occidentaux dès le début du conflit, qui ont bien dit que le conflit ne devait pas s'étendre sur le territoire russe. Com o aproximar do inverno, caem as perspectivas de avanços. A Ucrânia vai passar os próximos meses sem novas armas, enquanto se mantém vigilante às movimentações do inimigo. Russia, I think, is going to do what it did last year and try to pummel Ukrainian cities, Ukrainian infrastructure, power plants to try to take out the power. What Russia is hoping to do is, I think, deplete Ukrainians' will, but also deplete Ukraine's air defenses such that Ukraine has to make a choice between defending its forces in the front or defending its cities. O esforço de guerra ucraniano depende do que for decidido em Washington. Se os Estados Unidos não renovarem a ajuda financeira e militar, os aliados europeus serão incapazes de manter a máquina de guerra de Kiev a funcionar ao mesmo nível. E no seio dos 27, há já quem tenha retirado o apoio militar à Ucrânia. É o caso da Polónia e da Eslováquia. On a besoin de savoir pourquoi les dossiers sont refusés. Est-ce que ce sont des suspicions de séparatisme? Est-ce que ce sont des problèmes de niveau scolaire? Est-ce que ce sont des problèmes religieux, de radicalisme quelconque? On veut connaître les chiffres pour pouvoir les étudier tous ensemble. Jalil educa 2 filhas em casa e é porta-voz do movimento Nonce Collectif. Está indignado com a lei francesa sobre o separatismo de agosto de 2021, que atinge agora o setor do ensino. Le ministre de l'Intérieur et sa ministre déléguée présenteront un projet de loi qui visera à renforcer la laïcité, à consolider les principes républicains. J'ai pris une décision. L'instruction à domicile sera strictement limitée, notamment aux impératifs de santé. Anualmente, em França, cerca de 60 mil crianças não vão à escola. A sua educação é assegurada pelas famílias. Mas este ano os pais depararam-se com novas regras. Antes bastava uma simples declaração. Maintenant, c'est un système d'autorisation. Le problème, c'est il y a 4 cas de figure. Il y a l'état de santé de l'enfant, la pratique d'activités sportives ou artistiques, l'itinérance de la famille et ce dernier alinéa qui est quand même assez flou juridiquement puisque c'est l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Este último ponto é o mais problemático. Centenas de famílias viram os seus pedidos rejeitados.
e sentem-se estigmatizados pelo governo, que vê na educação familiar um possível terreno fértil para a radicalização e o separatismo. Nous sommes attachés au respect du principe de la République et nous regrettons que les gens qui ont écrit et voté cette loi ne soient pas tout autant. Le principe de la République, que nous avons validé d'ailleurs par plusieurs chartes, notamment de droit international, c'est de respecter l'intérêt supérieur de l'enfant, de prendre en compte ses volontés et sa parole. Pais como Jalil ou Emeline não enviam os filhos à escola apesar dos pedidos de educação familiar terem sido rejeitados. 42 famílias comprometeram-se oficialmente com um ato de desobediência civil. Ça veut dire refuser une loi, s'opposer à l'application d'une loi qui nous semble injuste, dans le but d'obtenir un changement. Nous, ce qu'on revendique, c'est le retour au régime déclaratif. A Associação Liberté e Educação levou a questão às Nações Unidas. Em resposta, a ONU instou a França a respeitar o Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais, que estipula que os pais têm a liberdade de escolher a forma como os seus filhos são educados. Novak Djokovic conquistou o Master de Paris pela 7ª vez com uma vitória categórica frente a Grigor Dimitrov pelos parciais de 6-4 e 6-3. O sérvio, líder do ranking mundial, somou assim a 40ª vitória no torneio de Master 1000, reforçando um recorde que já era seu.